É verdade, pessoal, o que vocês viram na thumbnail é para vocês, e se vocês repararem a minha voz está um bocadinho diferente. Estou um bocadinho doente. Então a minha voz está um bocado mais Windowman, mas... Mas sim, este vídeo é parte de uma experiência que eu estou aqui a fazer com o nosso canal. Uma das funcionalidades que o YouTube nos permite fazer é pôr imagens diferentes com um título igual. Portanto, eu acho que o título deste vídeo é Isto é para vocês, e a alguns de vocês calhou eu a fazer um coração, e a outros de vocês calhou eu a fazer-vos um pirete ou um manguito. O que é que eu quero fazer com isto? Talvez vocês pensam, foda-se, ok, onde? Os que receberam o pirete é tipo, foda-se, porque é que me mandaste um pirete? Eu vou-vos explicar. Provavelmente, eu vou fazer aqui uma estimativa, a ferramenta do YouTube deixa-nos aceder qual foi a thumbnail que teve mais cliques, qual é que foi a thumbnail que teve mais atenção. E eu vou aqui tentar adivinhar, que acho que provavelmente foi a que eu estou a fazer um pirete. Porquê? Por causa de vários fatores, como é óbvio, né? O fator do choque é tipo, sou eu a fazer um pirete na thumbnail, portanto as pessoas ficam logo, o que é isto, o que é que se está a passar? E segundo, porque também tem algum tipo de conotação negativa. E as pessoas hoje em dia são muito mais propensas a carregarem algo negativo, visto que a negatividade cada vez está mais ampla nas redes sociais. De qualquer das formas, pessoal, o vídeo vai continuar. Eu quero, isto é um ponto, né? Não é só ver o que é que aconteceu, mas os resultados vão ser postados depois, passado 2 ou 3 dias, na aba da comunidade do canal Clipes do Ant, ok? Se vocês quiserem depois ver os resultados, não vou fazer um vídeo só a falar dos resultados, mas se vocês quiserem ver os resultados, vai estar na aba comunidade no canal Clipes do Ant. Ok, então, se tudo correr como eu estou à espera, que eu acho que é o que vai acontecer, o vídeo que vai ter mais cliques vai ser eu a fazer um pirete. Eu gostava mesmo que não fosse, mas vamos partir já do pressuposto que sim, porque acho que é o mais lógico e racional, especialmente nos dias de hoje. Isto tem uma questão, não é? Porquê? Porque é que as pessoas estão tão mais predispostas a ser negativas ou a carregar naquilo que lhes choca? Porque é que as pessoas têm mais tendência a dar atenção ao negativo do que ao positivo? Isto tem a ver com o discurso de ódio a ser cada vez mais popular. Os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência aumentaram mais de 200% nos últimos 5 anos, segundo as estatísticas da Justiça, havendo registro de 421 casos em 2024, o ano com mais ocorrências. Claro que não foram 421 casos, e são os casos reportados, porque eu considero pessoalmente uma disputa online entre alguém, um manda para o caralho e o outro manda para o caralho a seguir. Eu considero isso um discurso de ódio. E isto é uma razão, não é? Os algoritmos amplificam o conflito. Eu lembro-me que desde que a política e os problemas, etc., passaram a vir para as redes sociais começaram a ficar muito mais hostis, muito mais tóxicas e muito menos seguras, vamos pôr assim. Porquê? Porque as redes sociais foram desenhadas para amplificar e maximizar a atenção. Ou seja, conteúdos que geram raiva, choque, indignação e polarização são os que têm maior engagement. E eu acho que sou um bocado de prova disso. Sempre que é um vídeo a falar mal de mim, tem muitas views, mas se for um vídeo a falar bem, entre aspas, ninguém quer saber. Por isso as plataformas como o X, o Twitter, o TikTok descobriram há muito tempo que o ódio viraliza. O ódio dá muitos cliques, o ódio traz dinheiro, porque eu acho que vocês sabem, mas para quem não sabe, as plataformas sobrevivem grande parte das publicidades. E quanto mais utilizadores a consumir aquela plataforma, mais a publicidade existe e mais cara também fica. Portanto, existem até estudos académicos que mostram que o conteúdo mais extremo e emocional é o que os algoritmos promovem com mais força, porque é o que gera mais engagement, é o que o pessoal tem a necessidade de comentar sobre algo que acha absurdo. Ou, por exemplo, aconteceu num vídeo que eu postei agora há pouco tempo, de eu a votar nos jogos do ano, que era um vídeo onde eu dava a minha opinião, onde eu dizia, pá, olha, não sinto que este jogo tenha sido, mas pronto, não sei o quê. E nos comentários tinha pessoal a dizer que eu era um conas e que eu era um merdas e não sei o quê, simplesmente por dizer, eu acho que este jogo não merecia estar nomeado para os jogos do ano. E acho que é uma opinião válida, assim como outra opinião válida é, eu acho que devem estar, e é ok, está tudo bem. Mas infelizmente as pessoas já se habituaram tanto a não falar, nem sequer a saber discutir, habituaram-se apenas a partir imediatamente para a hostilidade. E isto é por causa de uma coisa, por causa do anonimato e a desinibição online. Porque as pessoas comportam-se pior quando não existem consequências. Ou seja, não é quando não existe, é quando sentem que não existem consequências. Porque na internet, vamos ser sinceros, é tipo, é só texto. É só, ok, desligas e vais-te embora. Mas este fenómeno é conhecido como Online Disinhibition Effect. E os fatores são o anonimato parcial, a distância física, a ausência de feedback humano como expressões e tom de voz e a sensação de impunidade. Ou seja, alguém que provavelmente não seria agressivo cara a cara vai se sentir muito mais à vontade a ser agressivo quando não está com ninguém à volta, ou seja, quando está no seu espaço, porque não tem o contexto, sabem? Não tem uma pessoa ao lado, não tem outro tipo de toque, de reação e etc. Então é muito mais propenso a que alguém faça isso. E é assim que nascem os trolls e os rage baiters e o que vocês lhes queiram chamar. Há pessoal que se aproveita disso e que, sem se aperceber, essa torna-se a personalidade deles. E eles acham na sua inocência que acham que não estão a fazer nada de mal e que é tudo bem, estamos só aqui a trollar. Há uns que fazem mesmo com más intenções, mas não se apercebem que estão a normalizar
um certo tipo de comportamento. E acaba por se normalizar um bocado o extremismo, porque não existe um meio, existe sempre um extremo. Não há eu não gostei disto que tu disseste, mas respeito a tua opinião. Não, Como assim tu estás a falar assim, tu não sabes nada, se não sabes nada, cala-te, não sei o quê. E o pessoal parece que perdeu essa noção, parece que perderam a sensatez, não sei, parece que perderam a empatia também, já não sabem falar uns com os outros, e isto mais uma vez por causa das redes sociais e dos algoritmos. As pessoas não se apercebem, mas estão a ser completamente controladas pelos algoritmos e acham que pensam por elas próprias. Quando é que foi a última vez, deixem-vos perguntar, quando é que foi a última vez que vocês se sentiram vocês próprios no aspecto em que tiveram uma ideia, uma opinião e foi mesmo vossa? Não foi por causa de alguém que ouviram alguém a dizer ou não sei o quê? Quando é que foi a última vez? Porque a verdade é, vocês podem achar que a vossa opinião é vossa, mas não é. Vocês ouviram em algum lado, só que não associaram e acham que é vossa e acham que são vocês, mas não são. Vocês fazem parte, as pessoas que partem para este tipo de cenas fazem parte desse tipo de influência. Como lá está, microcomunidades tóxicas e echo chambers, ou câmaras de eco, que é basicamente um grupo que se reúne e repete ali as cenas e aquilo ecoa e as pessoas que se identificam juntam-se. Por isso a internet permite formar grupos com pessoas que pensam igual, não é? O que é bom, mas também é perigoso. Portanto, nestes espaços, os membros reforçam preconceitos uns dos outros. Opiniões extremas tornam-se normais dentro do grupo porque toda a gente concorda com elas, então já não é assim tão mau, porque há mais pessoas a concordar comigo, então se calhar eu até tenho alguma razão. Quem discorda é expulso, é tipo, ok, não concordas, então vais para o caralho, e está assim. E a toxicidade cresce em contraditório, porque lá está, ali as pessoas que não concordam são expulsas e só ficam as que concordam, e é assim que se cria um culto. Mas claro que também temos uma grande razão, como as crises sociais, por exemplo, desde o Covid. Eu sinto que foi desde o Covid que as coisas ficaram um bocado mais tóxicas, muito menos tolerantes, as pessoas ficaram menos tolerantes, porque o Covid efetivamente foi o marco na história da humanidade, tal como se calhar não tão grave como, mas equiparável à praga e a outro tipo de doenças que afetaram imensas pessoas, né, no mundo. Portanto, o Covid vai ser uma coisa que vai ser relembrada no futuro, nas gerações futuras, como um marco naquilo que também definiu um bocado a nossa sociedade, porque desde o Covid a sociedade não ficou igual ao que estava. E por um lado é bom, porque mudou, mas por outro trouxe muita coisa negativa. Então lá está, é normal que as pessoas também se sintam afetadas. Porquê? Porque desde a pandemia passaram a existir crises económicas, a inflação parece que piorou, começaram a haver cada vez mais conflitos internacionais, a polarização política está cada vez maior e o pessoal cada vez desconfia mais das instituições, porque simplesmente deixaram de... As próprias instituições, vamos ser sinceros, também deixaram de ser tão credíveis. Veio-se a reparar que as instituições defendem um lado, a maior parte das vezes. Há umas que defendem um, há outras que defendem outro. E quando a sociedade entra em stress coletivo, a agressividade aumenta. E online isso traduz em mais bodes expiatórios, mais frustração verbal, mais radicalização rápida, mais procura de grupos inimigos, ou seja, quem é que nós vamos atacar a seguir, porque o pessoal até sente um bocado aquele sentido de justiceiro que está a curar a internet, que está tipo, parece que, ok, mas eu a ser assim estou a ensinar os outros, que não sei quê. Quando eu já vi muitas vezes em comentários de TikToks onde pessoas estão a ser gozadas, onde é tipo, ok, isto é bullying, mas às vezes o bullying é necessário. Isso pode ter piada para essa pessoa, mas qualquer pessoa com, sei lá, humanidade e qualquer pessoa com, sei lá, um mínimo de inteligência e empatia vai perceber que esse tipo de comportamento é perigoso, especialmente por ser online. O facto de ser online torna as coisas super injustas para quem está a sofrer desse assédio, desse ataque, porque não é tangível. A pessoa não se pode defender, porque aquilo espalha-se de uma forma que a pessoa que está em causa, neste caso, não se consegue defender, e mesmo que se tente defender, o dano já está feito. Ou seja, vamos supor que um post a gozar com ela teve 1 milhão de views. Vamos supor. Porquê? Porque toda a gente falou e não sei o quê, não sei o quê. O post da pessoa a justificar-se, ou pelo menos a tentar defender-se, vai ter 100 mil views, e essas 100 mil views metade vai ser a mandá-la para o caralho. Portanto, o pessoal sente um certo poder na internet quando vê algo a acontecer, e vocês sabem que o pessoal é muito ovelhinha. O pessoal muitas das vezes não tem opinião própria e sentem que têm, mas muitas das vezes o pessoal não sabe o que achar nem sabe o que sentir. O exemplo disso é, vamos supor, a música. Se vocês ouvirem a rádio hoje em dia cá em Portugal, vocês ouvem música que se calhar não ouviriam e até seria inadmissível ouvir há 5 ou 6 anos atrás, como por exemplo o funk, né, tendo as letras que tem. Mas o que é que aconteceu? Bastou o funk tornar-se viral e um grande número de pessoas gostar para os outros aceitarem. Quem não gostava passou a gostar. Afinal nem é assim tão mau. E as pessoas hoje em dia são muito assim. As pessoas parece que não têm opinião crítica, nem têm sequer personalidade. É muito, ok, se isto é bom e as pessoas dizem que isto é bom, então deve ser bom. E não veem as coisas que estão por trás, não parece que não têm capacidade de fazer uma análise e efetivamente
pôr as coisas todas, ou então também já estão tão derrotadas que os valores que tinham antes já não existem. E é normal, mais uma vez, por causa das crises sociais todas que estão a existir, das guerras e tudo. Somos bombardeados com demasiada informação a toda a hora. E claro que isso não é saudável, nem nunca nos vai fazer melhorar. Se nós somos bombardeados com coisas más, eu lembro-me na altura da minha avó, por exemplo, a minha avó só via as notícias, e já nas notícias era sempre desgraças, e eu ouvia a minha avó dizer: ai meu Deus, este mundo vai de mal para pior, e ai meu Deus, como é que isto é possível e não sei o quê. Já nessa altura, e o que é que acontecia? A maior parte dos velhinhos entravam em depressão, porque só consumiam esse tipo de notícias, estavam sempre preocupados com tudo, ainda hoje estão constantemente preocupados com tudo, porque veem o que é que se passa no mundo, a taxa de crime a aumentar, a pobreza a aumentar, cada vez mais guerras, não sei o quê. Então é normal que as pessoas também, no geral, andem completamente on the edge, né? Tipo, quase na ponta, quase a ter né? Uma crise existencial. Numa notícia aqui do Observatório Social, eles falam que o discurso de ódio é uma agressão verbal dirigida a um indivíduo ou grupo com base em atributos tradicionalmente indicativos de vulnerabilidade social. De acordo com a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, o racismo e xenofobia são a principal motivação nas ameaças baseadas no ódio na União Europeia, muito por causa, talvez, dos imigrantes e por causa da forma como eles foram inseridos quase que sem haver uma escolha das pessoas que estão na Europa, né? Os habitantes, os europeus, não tiveram grande escolha, parece ser uma coisa muito forçada, então é normal que vá haver este tipo de atitudes e de reações, apesar de as pessoas que estão a ter essas reações deviam saber um bocado melhor e deviam saber comportar, mesmo estando revoltados. O discurso de ódio é difícil de detectar e de registar, normalmente os dados disponíveis centram-se nos crimes de ódio em geral. O Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos denunciou 7.203 ocorrências relacionadas com ódio em 2020, mas poderão ter ocorrido muitas mais sem que tenham sido documentadas. Isto foi em 2020. Acho que toda a gente consegue perceber que desde 2020 para 2025 as coisas só têm vindo a piorar. E a verdade é que o facto de o discurso de ódio ou, sei lá, toxicidade ou falares mal para alguém não é tecnicamente um crime, ou seja, não é que não seja, mas também não é, está ali numa área um bocado cinzenta, e essa é a razão pela qual a maior parte das pessoas não fazem denúncias, porque a verdade é, vais denunciar à polícia que alguém te está a falar mal na internet. Parece que esse tipo de atitude é gozável, é tipo, oh mano, a sério, vais fazer queixinhas à polícia porque alguém te chamou um nome na internet. Mas, por exemplo, porque é que é mais aceitável ires fazer queixinhas à polícia se alguém te chamar um nome na vida real? Aí já torna as coisas mais... Porquê? Porque te sentiste se calhar mais em perigo, porque pronto, era físico e não era online, mas eu acho que existem todo o tipo de repercussões. Ok, fisicamente, se calhar sentiste ameaçado fisicamente e com medo por ti, porque não sabes se a pessoa ao te chamar isso vai fazer outra coisa a seguir, mas online é igual, porque essa pessoa chama-te o nome, tu podes chamar-lhe de volta, mas vamos supor que essa pessoa agora chama os amigos todos e do nada tipo, és tu contra 10 e estão 10 a chamar-te nomes, é tipo, acaba por ser super injusto, aliás, acaba por ser super cobarde da parte que está do pessoal que vai chamar os amigos e etc, só para falar mal para aquela pessoa, mas é uma coisa que chamares os teus amigos na vida real para te chamarem nomes à mesma. Ou seja, eu acho que não havia de haver uma área cinzenta tão grande, porque efetivamente tu falares mal para outra pessoa é uma falta de respeito. Acho que está no código moral da humanidade que tu não deves falar mal para os outros. Claro que, vamos supor, entre amigos, entre familiares, a confiança é outra, então é normal que as pessoas se sintam um pouco mais à vontade para tipo, se calhar mandar o amigo para o caralho, ou tipo, até responder mal ao pai ou à mãe ou ao parceiro, mas até depois pensar, ok, calma, desculpa, não devia ter falado assim. Nós não queremos ser assim para ninguém, certo? Só que infelizmente a internet e o algoritmo e tudo amplifica e torna normal esse tipo de comportamento, então é muito difícil combater alguém que já está dentro desse meio, porque eles não acham que estão mal, eles acham que podem fazer, é a minha liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão nunca envolve faltar ao respeito. Tu és livre de te expressar com respeito. A liberdade de expressão não é o poder chamar filho da puta a outra pessoa. A liberdade de expressão é eu poder-me expressar e a minha opinião quanto àquela pessoa sem nunca lhe faltar ao respeito. Pelo menos é assim que eu vejo a liberdade de expressão. A falta de denúncia por parte dos espectadores, por exemplo, porque não sabem como fazê-lo ou por temer retaliações, a diversidade dos alvos e do conteúdo do discurso de ódio e a legitimação deste comportamento por formadores de opinião aumentam a dificuldade de detectar e, consequentemente, combater o discurso de ódio. Claro que não são só os imigrantes e os estrangeiros, vamos pôr assim, que sofrem com xenofobia e discurso de ódio. Nós temos aqui, como é óbvio, a homossexualidade e a sexualidade em si é um grande tópico para as pessoas falarem, e hoje em dia fala-se tanto sobre, lá está, LGBTQI+, tudo o que está envolvido neste espectro, não é? Até o pessoal que, pronto, se identifica como não binário ou etc. Eu sou da opinião que
apesar de eu não ser e não me identificar, não significa que eu não possa respeitar se as pessoas não me estão a fazer mal nenhum, não estão a incentivar que eu seja. Agora sim, quando essas pessoas se calhar tentam mudar um bocado o ensino das crianças e quando se calhar tentam envolver e trazer o tema sexual para as crianças, eu acho que já é demais. Eu acho que a sexualidade é uma coisa que cada um tem que descobrir por si próprio, claro que com ajudas e falar com os pais e etc, mas tornar isso desde tão cedo eu acho que pode ser prejudicial, porque pode efetivamente trazer grandes consequências para a vida de alguém, pode tornar a pessoa super, não sei, tipo, eu não quero dizer perversa, porque o sexo em si para mim é perverso numa criança, não é se é por ser gay, se é por ser não sei o quê, não é isso, é o sexo em si, é perverso, a criança não devia estar exposta desde tão cedo a esse tipo de tópicos. Eu sinto que a razão pela qual existe também um grande discurso de ódio para as pessoas LGBTQI+, é porque muita gente da comunidade também sente que tem que forçar a aceitar. É tipo, ninguém tem que aceitar, o pessoal tem que respeitar. Respeitar e aceitar são coisas diferentes. Eu posso não aceitar, mas respeito, porque lá está, nada me afeta. Não estou a dizer que é o caso, atenção, porque eu vou-vos ser sincero, eu estou-me a cagar. Eu estou-me a cagar, tipo, o que é que o pessoal diz que é, diz que não é, ou que pode ser ou que pode não ser. Eu acho que o pessoal tem que ser feliz e não fazer mal a ninguém ou falar mal de ninguém. Isso era o mundo ideal e não é assim tão difícil. Se as pessoas quisessem, não falavam mal de ninguém e não faziam mal a ninguém. Estes dois princípios traziam a paz mundial, mas são duas coisas completamente difíceis de fazer, porque existe o ego, existe o cena do controle, do poder, o sentir-se, né, que teve uma opinião e que, enfim. E por fim eu acho que posso tocar aqui num ponto onde eu também sinto que me enquadro, mas apesar do meu ser bastante diferente, porque eu tento que seja diferente. Se nós formos a pensar bem, o estilo de humor de hoje não é o mesmo de há, sei lá, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás havia piadas, racistas, havia piadas com a fome na África, etc. O Tiburcio salta com aquilo cá para fora e diz: ai, Jesus, foda-se. Se ele me dá com aquilo na cabeça, mata-me. Mas tinha uma certa leveza, não eram tão vistas de uma forma errada, porque se sabia que era, pronto, é uma brincadeira, o pessoal está a falar porque estamos a brincar com um assunto sério, que é porque nós temos muito essa tendência, vamos rir para não chorar, não é? Tenho a noção que todas as pessoas que aqui estão, nenhuma delas tem uma vida cor-de-rosa. A vida é difícil para toda a gente, mas de certeza vos dou uma coisa: enquanto vocês estiveram aqui, não se lembraram de nenhum dos vossos problemas. Então toda a gente se ria em conjunto, mas hoje o tipo de humor passou de ser rirmos em conjunto para rirmos nós daquele. Isso é muito prejudicial para as pessoas que são postas em causa nesse tipo de humor, porque torna essa pessoa num alvo. E é muito fácil ser um alvo hoje em dia, basta dizeres alguma coisa com mais intuição e se calhar até disseste algo errado ou disseste alguma coisa de uma forma que a maior parte das pessoas não conseguem interpretar e facilmente tornas um alvo e tornas-te um alvo de chacota e vais parar a todo lado e tens 40 pessoas tipo abutres a virem assim para cima de ti para tentarem milcar e espremer a teta daquilo que tu fizeste, que é para proveito próprio, porque hoje em dia isso é recompensado. Eu diria que hoje o tipo de humor que mais ganha e mais, pelo menos cá em Portugal, atenção, no mundo eu acho que o tipo de humor ainda continua a ser um bom humor, mas cá em Portugal eu noto um grande padrão, que é, existe um tipo de humor que é um humor depreciativo, que tem ganhado cada vez mais espaço e também sinto que é uma grande contribuição para as pessoas que consomem, né? Porque lá está, é fácil de consumir esse tipo de humor, porque vamos rir daquele, porque é fácil rirmos dos outros, sem olhar para nós, como é óbvio, até nos ajuda a lidar com os nossos problemas, que é tipo, ok, mas aquele é pior que eu, então está-se bem, faz-te rir. É quase como que uma terapia para as pessoas que não aguentam estar com elas próprias e não sabem estar com elas próprias e se calhar se sentem uma grande merda. Então é bom olhar para o outro e dizer, não, mas aquele é pior, então há piores que eu, deixa-me rir, mas é daquele. E então a toxicidade gera mais toxicidade, não é? Ou seja, se vocês forem a ver hoje, existem 40 milhões de canais iguais a falar sobre o mesmo e a ter as mesmas opiniões. Parece que é tipo um efeito dominó, tem todos. Sempre que há alguém que é possível ser gozado, toda a gente vai lá e goza. Assim, resumidamente, um pequeno grupo tóxico pode fazer um espaço inteiro parecer violento. O que era uma bolhinha, do nada a bolha começa a crescer e deixa de ser uma bolha e passa a ser um ecossistema. Hoje a identidade tornou-se tipo num campo de batalha quase, né? Tens a esquerda versus a direita, tens os imigrantes versus os locais, os homens versus mulheres, os jovens versus os boomers, os gamers e, sei lá, e o pessoal do K-pop, I don't know. Ou seja, isto cria tipo tribos, não é? Tipo, parece que são clubes, é o clubismo. O pessoal adora fazer parte de um clube. Eu sou do clube X, eu sou do clube B porque o clube B é rosa e eu gosto do rosa, etc. E é tipo, é tão básico, é tão, sei lá, é tão parvo
dizer que eu sou deste clube, não, mas eu sou deste, etc. Porque o que é que isso importa? Né? Vamos ser sinceros, o que é que importa para o desenvolvimento da tua vida, tu defenderes aquilo com unhas e dentes e meu Deus, e tem que ser, etc. O que é que isso te traz? Só te vai trazer mais revolta. Tu estás agarrado a uma coisinha, ou seja, que para muitos pode ser muita coisa, atenção, porque cada um atribui o significado que quer às coisas. Eu não estou a dizer que não faz sentido, mas no esquema geral das coisas, se as pessoas decidissem focar no que realmente importa, eu acho que a humanidade estava muito mais à frente. Então, nas redes sociais as equipas reforçam comportamentos extremos. Porquê? Porque o grupo vai validar os ataques, ou seja, o grupo vai mandar e vêm todos e depois, se for preciso, vem o outro. Portanto, cria-se ali uma certa, lá está, mais ou menos um clubismo. O alvo é desumanizado. Muitas das vezes a estratégia é desumanizar, fazer com que as pessoas percam a conexão e não se sintam mal por estar a falar assim daquela pessoa ou daquela coisa, e ganhar a discussão é mais importante que ter razão. E nós vemos isso muitas vezes. O pessoal prefere continuar e não, mas eu ganhei, do que efetivamente resolver um artrite que está ali a acontecer. É basicamente nós versus eles. O pessoal pensa assim, somos nós contra os outros. É assim. É um bocado instintivo, né? Porque vem se vocês acreditarem na teoria da evolução, vem um bocado de instinto animal, tipo, né? Tipo, é a minha tribo contra os outros. Mas eu acho que já passámos essa fase, man. Por fim, isto tudo acontece porque as redes sociais também foram desenhadas para terem respostas imediatas. Não é algo... As redes sociais não são feitas para as pessoas pensarem ou para as pessoas partilharem conhecimento. Deviam ter sido, mas o ser humano aproveitou-as para uma coisa que o ser humano faz, que é sobre eles próprios. Em vez de aproveitar as redes sociais para partilhar conhecimento, partilhar, se calhar, coisas engraçadas que não são à base de denegrir ninguém. Portanto, vocês não têm tempo para pensar quase, nem respirar, nem refletir, nem se acalmar nas redes sociais, porque está ali, está na vossa mão. Tipo, e é tudo aquilo que vocês têm numa discussão, porque vocês não conseguem continuar essa discussão cá fora. Porquê? Porque é online. Então vocês estão ali agarradíssimos ao telemóvel a tentar provar um ponto e não sei o quê. E eu sou vítima disso. Eu já fui vítima disso e continuo a ser, porque lá está, estar exposto a uma grande audiência, já ser conhecido, e estar aqui há tanto tempo também faz com que as pessoas percam um bocado a conexão comigo, porque eu sou só um gajo num quadrado, ou num ecrã, ou no telemóvel, e por isso é que eu digo muitas vezes que as pessoas não seriam capazes de dizer nem metade das coisas que dizem na internet na minha cara, e não é porque eu lhes vou dar um soco ou porque vai causar empurrada, é porque as pessoas simplesmente, quando estão frente a frente, percebem que tipo, ok, não, aqui há limites, as pessoas têm mais limites, porque lá está, não se sentem tão seguras para dizer aquilo que querem, e é normal. Mas eu acho que o pessoal devia efetivamente fazer um grande trabalho, assim como, não estou a dizer o pessoal só, eu também tenho que fazer, porque eu acabo por responder, eu acabo por ceder a esse tipo de cenas, e eu sou um bocado vítima, mas acabo também por ser um bocado um incentivador, não é esta a palavra, mas vocês percebem, e eu tenho que mudar isso. A cena é, muitas das vezes eu estou só a ser eu próprio, e isso acontece há muitos anos. As pessoas são só elas próprias e são gozadas por serem elas próprias, e isso cria uma prisão na cabeça de quem está a ser julgado, porque é tipo, ok, então eu não posso ser como sou, porque vou ter pessoas a dizer que eu sou uma merda e que eu sou não sei o quê, e o pessoal normalizou, as pessoas normalizam fazer bullying, desde que seja para a pessoa mudar. Nada devia ser normal nesse aspecto. Sim, está bem, mas ele hoje está muito melhor. Mano, e os traumas que ficaram? As pessoas não têm que mudar só porque tu achas que elas estão erradas naquele aspecto. As pessoas são livres de serem quem são. Se não tiverem a fazer mal a ninguém ou a falar mal de ninguém, as pessoas são livres de fazer o que querem, sem que tu ou outra pessoa sinta a necessidade de pôr ali a mão para dizer não, tu não podes ser assim, tu tens de ser assim. Isso são traumas que essas pessoas que fazem bullying têm, porque se calhar os pais lhes fizeram isso, ou alguém na escola lhes fez isso também, e eles sentem a necessidade de projetar nos outros. Por isso, eu acho que o objetivo do vídeo está cumprido. Falei-vos um bocadinho de uma coisa que também me é muito importante a mim, e é uma coisa que eu vou ser sempre vocal quanto, por muito que o pessoal goze comigo por eu estar sempre a falar disto, ou o pessoal diga, tá bem, onde lá estás tu a ser vítima, não sei o que, mano, honestamente é tipo, não me importa, senão eu já teria parado, mano. Eu não vou parar de falar deste assunto, porque sinto que é um assunto mesmo necessário, especialmente nos dias de hoje. Ninguém fala sobre isso. O pessoal normalizou tanto falar mal dos outros e fazer tudo que ninguém pensa, uou, calma, man, não estamos aí demasiado longe, tipo, já não acham que agora tipo está na altura do pessoal ter um bocadinho mais calma e mais, sei lá, mais compreensão, tentar chegar mais rápido a uma resolução do que partir rapidamente para discussão e não sei o quê, só porque estão tão frustrados com tudo o que está a acontecer, que a única forma que têm é falar mal para os outros e fazer tudo e não sei o quê. A meu ver é isso, man, e se eu com este vídeo conseguir mudar alguma perspectiva, ficaria muito feliz, porque as intenções são boas com este vídeo, não são falar mal de ninguém, não é dizer que as pessoas estão erradas. Eu acho que toda a gente tem a oportunidade de mudar, toda a gente tem a oportunidade de se redimir, de pensar e dizer assim, se calhar não tive muito certo a fazer aquelas merdas, realmente se calhar está na altura
de amadurecer, de crescer um bocadinho, de repensar nas minhas atitudes. Eu acho que isso sim é amadurecimento e é crescimento, e acho que devia fazer parte do processo de toda a gente. E atenção, eu sou só um gajo, man, eu estou aqui a falar, estou a dar a minha opinião, eu não sinto que a minha opinião é mais certa ou menos incerta, eu estou a falar com os valores que eu tenho, nem é um bocado, nem são as minhas opiniões, isto é mesmo os valores que eu tenho e que eu sinto, porque eu acho que a nossa opinião deve ser sempre o mais imparcial possível. Claro que nós devemos ter opiniões, se calhar pessoais do género, será que eu consigo? Ok, quanto a mim, eu se calhar até tenho opiniões muito ferranhas, eu se calhar não, mas eu sei que consigo, e se calhar isso sim, mas agora, no geral, para com o mundo, eu acho que nós acharmos que sabemos tudo e que estamos sempre certos e etc, é o primeiro passo para a nossa ruína, porque ninguém sabe tudo, somos todos burros. Nascemos burros e alguns de nós vamos morrer um bocadinho menos burros, mas o mais certo é que daqui a, sei lá, 100 anos as coisas sejam completamente diferentes e nós não vamos saber como é que elas eram. Portanto, para quê a tentar sempre ter razão e mandar sempre tudo abaixo, etc, quando podemos simplesmente aproveitar o tempo que temos aqui para construir, para fazer o bem, para partilhar boas experiências, porque toda a gente está aqui pela primeira vez, a não ser que haja um viajante no tempo e que pronto, tenha conseguido vir aqui uma segunda. Estamos todos aqui pela primeira vez. Eu acho que existe sempre espaço para o perdão, existe sempre espaço para a redenção, existe sempre espaço para melhorar. E é normal errarmos e vamos cambalear, às vezes caímos, mas levantamos, desde que nós saibamos voltar para aquilo que sabemos que é certo. Eu acho que nós nunca nos vamos perder. Por isso é isso, pessoal, obrigado por terem visto este vídeo e se viram até aqui. Desculpem mais uma vez a minha voz, a minha voz está mesmo aqui, estou cheio de expectoração, mas espero que mesmo assim a mensagem tenha passado. Pá, e é isso, man. Depois não se esqueçam, os resultados das thumbnails vão sair na aba da comunidade e por acaso até pode ser que um gajo surpreenda, não sei, né? Vamos ver os resultados. Pessoal, um grande beijinho para vocês e eu vejo-vos no próximo vídeo, tá bem? Beijão!